Se tivesse uma Bíblia do PT, teria um versículo lá assim, ó. E Lula fez seus ministros à sua imagem e semelhança. Capirotos, capítulo 13, versículo 171. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Homens do Século XX. Desta feita, iremos falar sobre Nicolas Ferreira de Oliveira. Nicolas nasceu em 30 de maio de 1996, na favela da Cabana do Pai Tomás, na região nordeste de Belo Horizonte. Filho de Ruth Ferreira e do pastor evangélico Edésio de Oliveira. É bacharel em Direito, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a famosa PUC de Minas. É cristão evangélico da denominação Comunidade Graça e Paz, afirmando que sofreu na universidade ao tentar se afirmar como cristão conservador. Identificado com a direita conservadora e frequentemente apontado como parte da extrema-direita brasileira, Nicolas se representa cristão de direita armamentista, defensor da família e é um dos políticos mais influentes nas redes sociais no Brasil atualmente. Ferreira adquiriu notoriedade nacional graças às polêmicas em que se envolveu, incluindo por defender ideias negacionistas, resistir às medidas contra a pandemia e pelos discursos transfóbicos e discriminatórios, pelas propagandas de notícias falsas e apoio ao incentivo das manifestações golpistas vereador de Belo do dia Horizonte, 8 de janeiro de de 2023. sendo o segundo parlamentar A sede mais dos três votado poderes. na história da capital mineira, com 29,388 mil votos, para que tenhamos uma ideia da quantidade de votos que teve o Nicolas Ferreira. Na véspera do Natal de 2020, publicou um vídeo bastante polêmico segurando um fuzil Taurus T4556, sugerindo que naquele Natal se oferecesse fuzis como presente, segundo aí o próprio Nicolas, seria aí o maior presente possível dado ao povo brasileiro, e agradeceu também essa disponibilidade ao antigo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. No início de fevereiro de 2021, foi nomeado vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Belo Horizonte, sendo aprovado por 4 dos 5 integrantes do colegiado. No mesmo mês, solicitou por notícia-crime enviada ao Supremo Tribunal Federal a prisão do antigo governador Ciro Gomes e do deputado federal Marcelo Freixo, baseado no entendimento que levou à detenção do parlamentar Daniel Silveira ao proferirem afirmações que alegadamente, isto é, abre aspas, obviamente alteriam contra a vida e contra a instituição do governo federal. Em março de 2021, afirmou priorizar o combate àquilo que designou de ideologia de gênero, pedindo sanções aos estabelecimentos de ensino que usassem linguagem neutra, embora sem especificar quais linguagens. Em julho de 2022, Ferreira publicou um vídeo gravado pela irmã no banheiro escolar do Colégio Santa Maria, confrontando uma adolescente transexual que usava as instalações, questionando-a do porquê de estar ali. Em consequência da exposição causada por Ferreira, a menor foi feita uma representação na coordenadoria do combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação pelas vereadoras Bela Gonçalves e Isa Lourença, do PSOL, e pelas alianças nacionais LGBT, acusando Nicolas de transfobia e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público instaurou um inquérito contra o vereador. Nas eleições gerais de 2022,
disputou o cargo de deputado federal pelo Partido Liberal PL, sendo apoiado pelo presidente em exercício, na época, Jair Messias Bolsonaro, tendo sido o candidato mais votado do Brasil, como dito acima. Em pesquisa do Datatempo, publicada pelo jornal Manhã, em 30 de setembro, Ferreira foi o candidato mais citado na pesquisa espontânea, em que os requisitos respondiam sem acesso à lista com os nomes dos candidatos, obtendo cerca de 3,3% das citações. De fato, muita coisa. Ferreira também é o segundo candidato mais popular na candidatura à Câmara de Minas Gerais no índice de popularidade digital, criando em 2018 após André Janones, que ocupava o primeiro cargo. Nicolas Ferreira tem sido um forte opositor de muitas das medidas de proteção e contenção decretadas durante a pandemia. Em maio de 2020, em plena pandemia, publicou o vídeo, abre aspas, "A hipocrisia fique em casa", fecha aspas, gravando na comunidade Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, cidade onde nasceu, que viralizou entre os apoiadores de Jair Messias Bolsonaro, contrários ao isolamento social como medida de prevenção da pandemia. No vídeo, Ferreira constatou depoimentos de moradores com vídeos de artistas produzidos durante o isolamento. No início de dezembro de 2020, publicou um vídeo que viralizou nas redes sociais, afirmando que forma negacionista apresentado pelas comunidades científicas que a máscara não é eficaz contra a pandemia. Em novembro de 2022, final do ano passado, as contas de Nicolas no Twitter e no Instagram foram suspensas por uma decisão judicial devido a publicações espalhando desinformações e notícias falsas sobre as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições de 2022, mesmo ano. Houve determinação do Poder Judiciário para bloqueio do parlamentar no Telegram, ordem que foi desobedecida pelas plataformas, a qual foi penalizada no valor de 1,2 milhões de reais. Houve determinação do Poder Judiciário para bloqueio do parlamentar no Telegram, ordem que foi desobedecida pela plataforma, a qual foi penalizada no valor de 1,2 milhões de reais. Posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes determinou devolução do acesso às contas do deputado nas redes sociais. Uma das suas primeiras ações após eleito vereador foi chamar, entre aspas, homem a professora Duda Salabete, do PDT, vereadora mais votada nas eleições municipais de Belo Horizonte em 2020 e primeira vereadora trans na história do município. Duda, por seu lado, afirmou não valorizar as posturas conservadoras de Ferreira, telefonando-lhe após a eleição para o parabenizar pela vitória conseguida, com o objetivo de abrir uma janela de diálogo entre os dois lados, no caso a esquerda e a direita. Segundo a própria Salabete, Ferreira afirmou partilhar da mesma opinião e, de fato, as disputas devem ficar apenas no debate de opiniões e propostas. Mais recentemente, queixou-se de não poder ter porte de arma, já que responde a um inquérito policial por crime de injúria racial devido ao fato ocorrido. Ele acusa a vereadora de ter intenção de vingança com a queixa-crime feita contra ele, visto que não existe tipificação criminal para a transfobia
e homofobia no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2019 por incluir esses crimes na lei de racismo. A história de Nicolas Ferreira é muito longa e muito extensa. Nós não vamos contá-la nesse vídeo, até porque não teria como, ela está ainda acontecendo. Nosso canal, como sempre dito, não tem intenção de trazer nem para um lado nem para o outro, mas apenas uma informação sobre a pessoa de Nicolas Ferreira. E é claro, tire as suas conclusões, escrevam nos comentários o que acham, deixem sugestões também para próximos vídeos, curtam e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito a publicar mais conteúdos aqui no Homens do Século XX. Até uma próxima.